Tá bom o áudio? Tá. Boa noite a todos. Boa noite para quem está nos assistindo também ali através do Facebook. A gente já sempre, faz o convite, se puder vir presencialmente, será muito bem-vindo também, para aproveitar aqui também todo o nosso bate-papo depois, Então, antes de iniciar, vamos fazer a nossa oração. Amado Pai Celestial, rogamos a vossa bênção para que este momento seja abençoado e traga paz, harmonia e conhecimento a todos nós. Que os bons espíritos nos assistam e nos guiem em nossos estudos e atividades. Que assim seja. Então, hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados os puros de coração. Então, esse capítulo, ele aborda ali alguns temas, onde Allan Kardec traz ali para nós, alguns trechos. Aqui eu coloquei como se fosse um índice, e a gente vai ver um pouquinho de cada um deles. Vamos debater um pouquinho de cada um deles. Então, Deixem que venham a mim as criancinhas. Nós temos duas passagens aqui, onde bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, Mateus. E uma passagem de Marcos, trouxeram a Jesus algumas crianças para que eles as tocassem. E como os seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que o haviam trazido, Jesus repreendeu-os, dizendo: Deixe que venham a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança, não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoa-as, impondo-lhe as mãos. Uma passagem de Marcos. E aí eu trouxe aqui para vocês um trecho também da questão do livro dos Espíritos, que é a questão 170, aonde a gente fala ali, em que se transforma o espírito após a sua última encarnação. Transforma-se em um espírito bem-aventurado, em um espírito puro. Então, que pureza é essa, que nós estamos falando ali, A pureza do coração, que vai, nos aproximar do reino dos céus, que vai nos aproximar da nossa... que vai nos aproximar do nosso objetivo, que é encarnar, reencarnar, e se purificar, cada encarnação, Então, os espíritos que ao longo de suas reencarnações vão se tornando puros de coração estão mais próximos da evolução espiritual. E a pureza do coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. E um outro questionamento, Mas as crianças são mesmo assim puras de coração? Considerando que também são espíritos antigos e imperfeitos, que estão em busca da evolução, pois somente um espírito que atingiu a evolução teria o coração puro. Se nós estamos nessa jornada, onde precisamos reencarnar várias vezes para atingir essa pureza, para atingir essa ascensão. As crianças, assim como nós também fomos crianças um dia aqui nessa encarnação. Então, a gente já foi puro e agora a gente não é mais depois de adulto? Qual é essa relação? Por que Jesus traz essa informação para nós, E o Espiritismo diz que quando a gente reencarna é para justamente a gente vir aqui, cumprir mais provas. Onde isso tudo encaixa, E aí sim tem uma explicação. O espírito reencarnado, na fase da infância, ainda em estado de perturbação, porque lembra que quando há reencarnação, o espírito ele tem que se encaixar num corpo. Então ele tem uma fase de perturbação mesmo, onde ele sai de um estado
mais volátil, um estado de energia, né, energeticamente diferente, para daí se preparar mesmo para um reencarne na carne mesmo, né, no corpo físico. Então, sim, ele tem aquele estado de perturbação. E nesse estado de perturbação, ele não manifesta ainda nenhuma tendência para o mal. Ele oferece a inocência e a candura. Até no livro também dos Espíritos, traz essa explicação, que também, né, na obra divina, para que um pai consiga direcionar um filho, educar, receber essa criança, ele é um espírito inocente, ele é um espírito doce, justamente para que essa aproximação e essa conduta no início ali da vida seja fácil, né? Então ele não é um espírito rebelde, ele não vai manifestar nenhum mal, né? Não tem também pensamentos, né? Então na fase da infância, o espírito ele está nesse estado onde ele não tem essa tendência. Então Jesus, já sabendo disso, né? Ele, sim, tragam a minhas criancinhas, porque elas são um exemplo da ternura e da inocência que numa determinada fase da vida se perde, justamente porque o espírito ele vai desenvolvendo à medida que também o corpo físico vai desenvolvendo. Então ele vai tendo ali a essência, ele vai saindo desse estado de perturbação e vai adquirindo, né, então, as características das quais ele veio também purificar aqui, né, nesse plano. Então, trazer para o espírito adulto essa pureza no coração é livrar-se do egoísmo, do orgulho e tornar-se mais humilde, simples e caridoso. Então as crianças, sim, elas nos dão um exemplo, né, de que nós temos que voltar para essa simplicidade, para essa humildade. Então é mais ou menos isso que o capítulo, né, do Venha Minhas Criancinhas nos traz, né? Depois nós temos mais uma passagem que fala sobre o pecado por pensamento. E ele traz ali a palavra adultério. Nós não podemos entender só adultério como uma infidelidade entre um homem e uma mulher, por exemplo. Essa palavra aqui, ela tem muito mais significado, tá? Do que só uma infidelidade. Incredulidade, mal, pecado. Vamos entender o adultério como algo realmente ruim, né? Um sentimento ruim, que não é só referente à infidelidade. Mas Jesus traz aqui em Mateus a passagem onde fala ali, né? Aprenderam o que foi dito aos antigos. Não cometam adultério, mas eu digo a vocês que todo aquele que tiver olhado para uma mulher, cobiçando-a, já em seu coração, cometeu adultério. Então aqui ele traz, né, o adultério como uma infidelidade, mas ela tem muito mais significado, né, para as passagens. Então aqui nos mostra que o pensamento, ele já só você ter a intenção, já não é algo legal de você ter esse pensamento, né? Então aqui ele diz que mesmo você não cometendo o ato, você já está desviando o seu caminho, né, com os maus pensamentos. Então a verdadeira pureza, ela não está somente nos atos, mas também nos pensamentos. Não há como você viver uma vida tendo pensamentos ruins e mesmo não cometendo-os, e vamos supor, da mente para fora você é uma coisa e da mente para dentro você é outra. Você vai ser, vamos dizer assim, entre parênteses, não, julgado, né? Você vai responder também pelos seus pensamentos. Por isso é preciso trabalhar eles também, né? Então, sofremos as consequências de um mau pensamento, mesmo que ele não tenha produzido nenhum efeito? Então, essa foi uma pergunta também que surgiu lá. Depende. Aqui eu trouxe uma resposta que também está no Livro dos Espíritos. Depende. Se possui o mau pensamento, porém com esforço o repele, o afasta, você está evoluindo. Aquele que pensa o mal e só não o comete porque faltou ocasião, é tão culpado
quanto aquele que pratica o mal. Então aqui, né, os espíritos eles nos informam assim, tem dois caminhos. Pensar, ter maus pensamentos, nós não estamos livres disso. Estamos aqui mesmo para passar, né, por provações, então isso pode sim acontecer muitas vezes. Mas você trabalhar esse pensamento, conseguir repelir, mudar o fluxo desses pensamentos, você está evoluindo, você está passando aqui pelas provações com êxito. Agora, se você só não cometeu, se você só não atirou, a bala só não saiu do revólver porque falhou, porque não tinha bala, você é tão culpado quanto aquele que conseguiu atirar, né? Então, para a gente ter isso em mente, que os nossos pensamentos e atos, né, podem ter consequências iguais, né? Então, o mal reside no pensamento e na vontade de praticá-lo, não apenas no ato. Quem repele o mau pensamento contribui com a própria evolução. Por isso, a importância de orar e vigiar os pensamentos também, né? Então, se você tem algum pensamento ruim, trabalhar o seu autoconhecimento, trabalhar as situações, de forma que você consiga se desvencilhar deles, né? A verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, não é o que entra pela boca que torna o homem puro, mas o que sai dela. As coisas que saem da boca vêm do coração, e essas é o que faz o homem puro, porque é do coração que saem os maus pensamentos. Então, a gente está falando da pureza, né? Dos puros de coração, né? Então, trazendo aqui que o coração, as atitudes e os pensamentos estão todos conectados. E todas as nossas atitudes vêm ali, né? Dessa conexão entre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, eu só peguei aqui porque a passagem é muito grande. Quem quiser ler na íntegra, né? Tá em Mateus 15 a 20. E também no livro, no Evangelho, ele traz a íntegra, o texto, tá? A passagem completa. Eu só peguei desses dois recortes para não ficar muito maçante aqui, né? A nossa aula, a nossa discussão. Mas esse recorte, né? Onde do coração é que saem os maus pensamentos. E o cuidado, né? Do que sai da sua boca, porque ela vem do coração. Então, no episódio que é narrado por Mateus, ali naquela passagem anterior, ela é uma conversa com Jesus e os fariseus, que focam no cumprimento de regras, tradições extremas e hipocrisias, e esquecem da moral e do amor. Então, tomados pelo orgulho, eles davam mais valor às aparências e aos regulamentos terrenos, porque para eles era mais fácil manter a prática dos atos exteriores do que olhar para dentro e lidar com seus sentimentos e emoções e pensamentos. Então, nessa passagem, que eu não coloquei toda ali, mas eu vou contar aqui um pouquinho para vocês, resumidamente, Jesus está lá com os fariseus e, num certo momento, eles comem, né, vão comer, e os fariseus criticam os discípulos porque eles não lavam as mãos antes de se alimentar. E aí, então, entra o debate, onde Jesus diz: vocês estão preocupados com isso? Sendo que vocês também não cumprem as regras? Né? Então ele volta, né, para os fariseus essa questão como: que hipócritas vocês são, porque vocês estão cobrando algo que vocês também não fazem, não lavar as mãos, mas outras regras das quais eles estavam submetidos, que eles também não faziam. Então, eles julgavam os discípulos por não simplesmente não lavarem as mãos, mas também não olhavam para si. E este capítulo, ele fala justamente disso, onde muitas vezes a gente está tão preocupado com as regras e às vezes cobra as regras, cobra o cumprimento delas e nós mesmos às vezes não fazemos, não olhamos para nós. E outra, às vezes, as regras, como diz na passagem,
o que é mais importante, né? É a palavra de Deus, é o ensinamento de Deus ou as regras? Então, em algumas ocasiões nas nossas vidas, a gente tem que olhar para as regras e pensar, bom, peraí, isso aqui também, vamos dar um tempo, não precisa ser ao pé da letra, analisar também, né? Então, a lição, né, dessa parte é mais ou menos por aí. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ou então, prestar atenção nisso. E outra, além, né, desse exemplo de hipocrisia que Jesus diz aqui, que também, né, não nos torna puros de coração, o orgulho e você colocar nas leis para não precisar fazer ou não precisar ter trabalho também de olhar para si ou para a questão. Como um exemplo, estou seguindo as regras. E é isso, estou certo, estou seguindo as regras. Mas, às vezes, né, você olhar para o outro com carinho e tentar entender, será que não posso ajudar de uma outra forma? Será que a gente tem mesmo que seguir isso ao pé da letra? Também é importante a gente analisar. E isso a gente tira para a nossa vida, né? Tanto na política, quanto no nosso trabalho. Nós vivemos muitas regras, né? Nós, em sociedade, nós precisamos até de regras para que as coisas funcionem, né? Mas ali no trânsito, enfim, várias situações que a gente pode tirar, né, disso. Às vezes a gente briga com alguém porque não deu a seta, no outro dia somos nós que não damos a seta. Ai, viramos muito em cima, precisamos... Ai, meu Deus, viremos... Isso acontece comigo direto, às vezes. Poxa, não deu a seta. E daí, eu mesmo, no outro dia, preciso virar rapidamente... Puxa, é aqui que eu tenho que entrar e não dei a seta. Olha que hipocrisia né? No dia anterior estava brincando aqui em pensamento. E estou eu fazendo hoje isso. Então é para a gente tirar um pouco para o nosso dia a dia isso, né? E levar com mais leveza às vezes. Porque existem as regras, elas precisam existir, mas nós precisamos também olhar para o outro, né? Com um certo carinho e menos hipocrisia. Porque todos estamos aqui, estamos também passíveis de errar, né? Então não vamos também nos preocupar se as nossas mãos não estão lavadas. Mas o que sai do nosso coração é mais importante, o que sai da nossa boca é mais importante do que, né, as regras ali, do que as mãos limpas, digamos assim. Escândalos. Se a mão de vocês é motivo de escândalo, cortem-na. Uma outra passagem que traz aqui para o capítulo 8. Também lá em Mateus, onde tem ali um recorte. Se a mão de vocês é motivo de escândalo, cortem-na. Mais uma palavrinha aqui que a gente também tem que analisar, que é a palavra escândalo, né? Então, como a gente já comentou aqui, às vezes naquela época não se tinha, né? Não tem muitas palavras para expressar uma mesma coisa, né? A gente usa, uma palavra às vezes para expressar várias coisas, né? Principalmente nas traduções ali. Então, aqui o escândalo, ele não é somente o que ofende a consciência alheia, né? O que é um escândalo, né? Nossa, descobriram algo ruim que eu faço, né? Foi revelado uma coisa, né, que não poderia, né? Nossa, isso é um escândalo, né? Mas não é somente isso. É tudo o que resulta dos vícios, das imperfeições humanas. São também todas as más ações praticadas de indivíduo para indivíduo. É o resultado efetivo do mal moral. Então ele usa a palavra escândalo aqui nesse significado, nesse mal moral mesmo. E aqui ele diz, né, o escândalo é uma forma de contato com os próprios vícios e serve de castigo ou provações, agindo como mecanismos de aprendizado. Quando a gente é submetido a um escândalo, o primeiro sentimento que nos vem é a vergonha. Porque geralmente é algo, escândalo nesse sentido, né? Foi descoberto algo que não deveria, né? Algo que eu não gostaria de ser descoberto. Então o primeiro impacto, né? A vergonha, aquela coisa, né? E só que Jesus diz, né? E os Espíritos também, no livro dos Espíritos trazem ali alguns trechos, diz que não é de todo mal você ser submetido a um escândalo, porque ele está aí justamente para isso,
para que você veja, né, o que você está fazendo e consiga reparar isso. Então ele faz parte do nosso processo evolutivo também. Nós temos que, né, aprender com os nossos vícios, as coisas ruins que nos aparecem na nossa frente, né, de nós mesmos. Então, o corte, né, do membro, que ele diz ali, corte a sua mão, né, ele refere-se a arrancar do coração sentimentos impuros e tendências viciosas para que essas não lhe sirvam de instrumento para as más ações futuras. Então não é para você cortar o membro, né? Mas é como justamente isso, tirar daquilo, aprender com aquilo, arrancar aquilo que não está lhe ajudando na sua evolução, para que você não tenha que ainda lidar com isso depois, caso venha piorar a situação. A gente já vai ver aqui. Então o homem é livre para semear, mas colhe de acordo com as leis divinas. Cortar a mão é escolher o bem para evitar os sofrimentos futuros, que é a lei da causa e o efeito. Então, se algo que você faz, você identifica que não é legal, então aquilo que você está fazendo, se você continuar com isso, e isso tiver uma repercussão maior, pode ser que num futuro, numa próxima encarnação, esse mal que você causou venha como uma provação para você. Então, vamos supor aqui, na metáfora de Jesus, se essa mão que você bateu em alguém, vamos pegar aqui até um exemplo conhecido, se você na encarnação passada era uma pessoa que judiava dos escravos, chicoteava todo mundo, então Jesus ali fala, corta essa tua mão que se chicoteia, porque essa tua mão vai te causar problemas, ou seja, né, corta esse vício, corta esse mal, purifique ainda aqui nessa tua encarnação, porque futuramente isso pode ser uma provação para você, né? E aí numa outra encarnação você vem sem um braço ou com um problema sério naquele braço que na encarnação passada você chicoteava. E aí você não entende, mas é uma provação que você está tendo lá de trás. Então, nesse significado aqui que o Evangelho traz, se você identifica isso e se você corrige isso, pode ser que numa próxima encarnação seja mais leve e você não tenha esses problemas, né? Por isso a lei da causa e efeito. O mal é uma consequência de imperfeição humana. Não quer dizer que os homens têm obrigação de praticá-lo. Existe o livre-arbítrio e nós somos seres imperfeitos, mas nós temos que ter a consciência das nossas escolhas, porque não é porque às vezes você está num ambiente ruim ou, né, ou você é uma pessoa que está ali com pensamentos ruins que você tem que praticar o mal. Você tem o livre-arbítrio para decidir e, né, o autoconhecimento para você se aprimorar, né, na sua evolução. Segue aqui umas introduções dos espíritos, nesse capítulo ainda, né? Que contribuem para esse capítulo. Um deles é João o Evangelista, onde ele traz ali mais informações sobre o trecho ali onde diz, deixe que venham a mim as criancinhas. Então ele complementa, né? Jesus não chama apenas as crianças, mas também almas adultas que ainda estão na infância da inteligência e compreensão, os fracos, os escravizados, os viciosos. Então aqui ele complementa que Jesus não só chama as criancinhas, né, mas também traz esses que têm a infância de espírito ainda, que precisam também, né, de ajuda. E Jesus queria que os homens se entregassem com a mesma confiança das crianças. Ele foi o iniciador do espiritismo. Então, Jesus, né, como a gente falou ali, ele queria, chamando as criancinhas, que isso servisse também de exemplo para os adultos. Digo, aqui é essa inocência, é esse o caminho, né, da humildade, da inocência, né, sem maldade.
Então a mensagem anuncia, a mensagem que João Evangelista passa, também está lá no capítulo, né? Eu não coloquei porque também é longa aqui para a gente ler, mas leiam, é bem interessante. E ele diz, né? E ele anuncia que os erros explicados se tornariam verdades com a revelação do verdadeiro sentido das parábolas. Então não se trata mais de crer cegamente e obedecer de maneira mecânica. É preciso que o homem siga as leis racionalmente, o que lhe dará uma visão universal. Então aqui ele vem dizer que Jesus veio, através das parábolas, anunciar, né, o melhor caminho, né, o caminho de uma evolução espiritual para nós. E agora, com o Espiritismo, com a revelação, serão explicados de outras formas o que Jesus já dizia naquela época. Então, essa passagem, ele psicografa, né, isso, né, ele vem contribuir com essa informação, onde Jesus iniciou lá, né, e agora com Allan Kardec, né, no caso de 1863, tá? Foi quando ele falou. Vem, então, de uma forma mais racional, mais pensada, trazer todas essas verdades que Jesus já dizia lá atrás, através das parábolas. Então ele explica que Jesus chamava a todos, pois possui o alimento e o remédio de que precisam para as suas feridas. O remédio em questão que possui a virtude de ser aplicado em todas as chagas do coração e curá-las, né? Que é o amor e a caridade. Aqui também é um outro espírito que traz, né? Explicando também o que Jesus já queria dizer lá, né? Onde que há a salvação realmente, que é o único remédio, né? É o amor e a caridade. E também temos uma passagem de um espírito que também contribuiu lá em 1863, onde ele veio consolar, no momento de uma reunião mediúnica de Allan Kardec, consolar uma garota cega. Então, na passagem, ele fala, né, que se for de mérito dela ele intervirá, né, na cura. Mas que ela não fique triste se isso não acontecer. Porque ela está, através da causa, né, da lei da causa e efeito, ela está se purificando através da cegueira. Então, para que ela calme o coração. Porque talvez se ela enxergasse, ela não tivesse tanto êxito na evolução dela, quanto ela estar cega. Então, para que ela não sofra com isso, né, que ela aceite, né, caso a cegueira dela não melhore. Então, é isso que ele vem trazer também, para que a gente, com as nossas doenças, com as nossas os problemas também corriqueiros do dia e da vida mesmo, que a gente passe, né, com o coração tranquilo, porque faz parte das nossas provações. Então ele acalma ela, né? Então ele consola essa menina. E a cegueira, naquele caso, é vista como uma oportunidade de resgate, né? Então essa é outra passagem que consta no capítulo 8. Então, em resumo, o capítulo 8 vem nos falar desse coração puro, similar ao das crianças, com a inocência, de que a gente possa pensar, né, ter melhores pensamentos mais positivos, porque os nossos pensamentos também serão, eles são tão importantes quanto os nossos atos, né? E que os nossos atos não sejam hipócritas, tomados de hipocrisia, que a gente saiba também administrar as leis, né, terrenas, de uma forma a sempre ver pelo lado do outro, né, e o nosso lado, claro, mas sempre trazendo essa contribuição mais coletiva, né, sem só apontar para o outro, sem olhar para si. Então, o coração puro, ele está dentro dessas práticas, né, e claro, do amor e da caridade, né, e também tudo isso, né, claro, sempre a reforma íntima, né, que é o olhar para dentro. Então, a pureza do coração é isso, né? Essa reforma contínua,
para que a gente consiga melhorar a nossa convivência, os nossos pensamentos, sempre se colocando no lugar do outro. É isso. Que o interior vale mais que o exterior. Eu coloquei 2 frases aqui também, eu vou ler porque na hora eu estava inspirada. Eu vou ler aqui. A verdadeira pureza reside na ausência de egoísmo, orgulho e más intenções. Devemos eliminar a hipocrisia, nos atentando verdadeiramente para o que importa, e não apenas pelas aparências. Praticar a reforma íntima e combater maus pensamentos e más ações. A evolução espiritual depende da eliminação das más intenções e do cultivo da virtude sincera no coração, sendo o Espiritismo a ferramenta para compreendermos e trabalharmos no aprimoramento da nossa moral. Eu tomei aqui o Evangelho e também um pouquinho do Livro dos Espíritos, para sintetizar ali algumas explicações. Eu deixei também aqui aquela página que o Guilherme passou, né? Para, se vocês quiserem, a gente está aqui no Ideal Atingir, né? No capítulo 8. Então, as contribuições para a nossa evolução, né? E é isso. E agora, se alguém quiser contribuir também, está aberto para todos. Gostaram do capítulo 8? Muito bom. Eu gostei bastante também. Achei bem legal. Eu acho que esse planejamento deve ser na real, não naquela aparência, né? Se você tiver a sua aparência, mas você não tiver dentro do teu coração trazendo essa coisa bem pura, você não está sendo sincero nem com você, nem com Deus. Nem com Deus, exatamente. Não adianta a gente ser, como você falou, né, Naldo? Ser só na casca, porque na verdade mesmo o nosso espírito, né, é a nossa essência, o nosso coração é a nossa essência. Que é o mais importante, né? Onde a gente vai ter que dar a nossa verdadeira... Exatamente. Depois lá na hora a gente vai ter que... na hora da gente fazer a prova final. Exatamente. Não é aqui, né? Não é aqui, exatamente, né? Então, essa sinceridade, ela também será nos cobrada, né? Exatamente. Não o só... coração e a pena lá não vai dar muito certo, né? Como? A balança lá do coração e a pena. Aquela balança. E a gente foi não sei no dia que está aqui, que esse você falou ali, muito importante, e que a gente também tem isso em casa, né? Ele falou assim, semana passada, não adianta você, como diz, da boca para fora, assim, entendeu? Jogar as coisas ruins, assim, entendeu? Então, tá aqui eu sou bonzinho, mas se lá dentro você está com as coisas ruins, entendeu? Não interessa nada, entendeu? O mal que a gente faz é, às vezes, jogar as coisas para fora. Assim, também. Isso que é agredir, ser mal. Assim. Sim, falar uma... julgar. Não tem a ver com a pureza do coração diretamente, mas aquela fase de perturbação que o espírito passa na criança, ela vai até quando, mais ou menos, que idade, mais ou menos? Tem uma fase? Pois você sabe que eu também me fiz essa mesma pergunta quando eu li ali, e eu fui procurar na internet, porque ali no Livro dos Espíritos ele só fala a fase infantil. Mas daí o que eu fiz? Fui procurar na internet, no Brasil, qual seria a idade, né? Ali a divisão das faixas etárias, né? Vai até 11 anos e 11 meses, né? 12 anos já deixa de ser criança, já sai da fase infantil. Mas isso no Brasil. Agora eu não sei, num todo, assim, como que a gente poderia classificar, né? Se o Espiritismo adota isso, eu também não sei. A gente observa muito em criança, aquela maldade de criança, né? De egoísmo, de não prestar, e criança. A gente vê desde que Tipo assim, sem filtros, né? Assim, entendam assim, tudo um simbolismo, né? Tudo bem simbólico. Mas a gente divide em fases de 7. Até os 7 anos é aquela primeira infância, a pureza. Pode ver que crianças até 7 anos, elas estão aptas a
a ouvir, a trabalhar, elas têm menos maldade a depender do que elas absorvem dentro de casa. Né? Então é tudo uma questão de... Elas são esponjas, né? Elas vão, inclusive, copiando ações, atitudes que a gente tem. Então é 7. Aquela fase mais perturbadora, assim, que eu digo que o espírito já perde a infância até ele entrar, é dos 8 aos 14. São mais 7 anos, né? E aí dos 14 até os 21 nós temos aquela fase da maturidade, e aí é onde a gente vai trabalhar. Tudo bem. Isso biologicamente falando, a gente sabe que o corpo humano, de maneira geral, né? Cada pessoa é uma. Mas biologicamente falando é a cada 7. A cada 7 anos você é uma pessoa diferente. Né? A cada 7 anos nós trocamos todas as células do nosso corpo. Por isso que a gente separa em fases de 7 anos. Mas hoje muitas coisas, alimentação, aquilo que a gente estava falando esses dias, as próprias influências das telas, fazem com que a gente amadureça, ou a gente veja as crianças amadurecendo mais tarde para a responsabilidade, mas de repente estimulando algo impróprio mais cedo. Então existe um contrassenso, mas via de regra, a cada 7 anos você pode considerar assim, do 0 aos 7, dos 8 aos 14, dos 15 aos 21, então você vai trabalhando de 7 em 7 anos. Faz sentido, porque como eu estudava muito isso, né, de educação de criança e tal, então que a formação do caráter, você forma até a troca da dentição, que é em torno dos 7 anos. Até a troca da dentição, você forma o caráter. Depois são hábitos, a educação do dia a dia, caráter mesmo. Então é mais ou menos essa fase. Essa primeira aí é realmente mais pura. E justamente isso que também os espíritos trazem ali nas respostas, né? Quando são feitas. Existe a necessidade da inocência do espírito, justamente por conta da formação do caráter, né? Que ele tem nesse período de infância. Então ele precisa ser dócil, ele precisa receber mais, sabe? Não ser tão radiativo, não ter essa maldade, para que os pais consigam, e ele também consiga absorver esses primeiros contatos, essas primeiras informações que vão formar o caráter. Isso é bem específico, assim, ali na resposta até. É bem interessante mesmo, faz sentido, às vezes, mais biologicamente do que pela idade, né, em si, por números, né? Outra coisa sobre o pensamento, no plano espiritual, os espíritos se comunicam por pensamento, certo? Não existe conversa, é por pensamento. Então isso é muito legal, né? Você já treinar o teu pensamento aqui, agora. Sim. Né? E quantas vezes a gente se pega, puta, mas eu pensei nisso, que porcaria, né? Porque lá não tem filtro. Aqui a gente pensa e não fala. Pensa e não treinar o pensamento, ou corrigir, até tem uma palavra bem certa aqui. Não sei se é corrigir ou é treinar, enfim, o pensamento. Bom, né? É muito bacana isso. Porque aqui a gente ainda tem essa opção. Aqui, aqui ninguém lê o teu pensamento. Exatamente, mas lá não, né? Lá vai todo mundo. Principalmente o trecho ali que você falou que vinha minhas criancinhas, né? Eu acho que ele quer dizer o seguinte: mesmo você sendo um adulto, se você tiver o pensamento bem de uma criança, como ela é inocente, sem maldade, sem nada, você também, entendeu? Sim, a pureza do coração. A pureza do seu coração. Isso. Você vai transformando, vai trazendo, vai transformando o teu coração mais puro, tendo esse exemplo mesmo das criancinhas, que é a pureza. Que você tem também de, eu pensei, mas se você que se cobrasse incriminar, eu estou pensando em alguma coisa errada, eu não posso pensar dessa forma, eu não posso pensar desse jeito, porque eu estou me incriminando, eu mesmo estou me incriminando. Então você tem que começar a disciplinar você também pensando em alguma coisa errada, para não pensar mais desse jeito. Para não pensar mais. Eu pensei, um exemplo que eu mais li do adultério, né? A mulher do vizinho é bonitona, mas eu não posso pensar nisso, gente. É uma coisa que eu estou... Sim. Né? Vem na tua cabeça, né? Teu pensamento, aí você tem que... Ele, né? Você tem o caminho só de ignorar e tem o caminho de perceber o porquê você está pensando dessa forma, né? E é isso que vai trazer a sua evolução. Opa, peraí, então eu vou fazer disso que é algo ruim, mas que nem o escândalo, né?
Imagina se daí a tua esposa sabe que você pensa isso, daí isso se torna um escândalo. Porque aí o pensamento veio à tona. E aí é o escândalo, mas o escândalo, como Jesus diz lá, calma, não, né? É ruim, claro, né? Vai ser bem ruim. Mas vai fazer, às vezes, você parar e analisar daí, né? Por que esse escândalo veio à tona, e aí você vai fazer você analisar para você poder mudar isso, né? Então é mais ou menos por aí mesmo, né? O pensamento pode... O escândalo, ela é interessante porque, assim, as pessoas... Eu falo assim, as pessoas porque eu confundia muito isso. Quando ela fala do escândalo, há de vir, mas ai daquele por quem vir. Isso. Né? Essa é também tem essa frase do escândalo. Ali, quando ele fala do escândalo, por que a gente confunde? Eu falo como espírita, tá? Por que o espírita confunde muito? Eu já recebi questionamentos assim. O escândalo ali, você citou, tem vários exemplos que você colocou do escândalo que eu achei bem interessante ali. Mas pensa na seguinte linha. O espírita leva às vezes muito a ferro e fogo algumas coisas. E aí ele fala assim, ó, então o escândalo há de vir, mas ai daquele por quem vir. Digamos que você venha com uma programação, eu tenha vindo com uma programação reencarnatória, por conta de toda a análise do que eu fiz em outras vidas, de nesta encarnação morrer vítima de um tiro. E quem vai dar esse tiro é a Cíntia. Entenderam? É o escândalo. O escândalo há de vir, mas ai daquele por quem vir. Por que disso? Porque ela tem o livre-arbítrio, está ali, ó, a obrigação de praticá-las. Ó. O mal é uma consequência da imperfeição humana. Então ela tem o livre-arbítrio de puxar ou não o gatilho. Se ela escolhe certo, ela não puxa o gatilho. Então o escândalo não veio por ela. Ah, mas ele vai vir de alguma forma no meu caminho em algum momento. Aí sim, para alguém que teve um livre-arbítrio e escolheu produzir o escândalo. Então quando a gente fala desta parte do escândalo, que é a mesma, que vamos falar, ela conecta com o do adultério. O adultério é assim, eu posso incentivar alguém a fazer. Digamos que a Flávia não gosta de mim. E ela fala assim, Cíntia, pega aquela arma lá e dá um tiro no Guilherme. Porque ele falou assim, assim, assim. Então, ela provocou, a Flavinha provocou, e você efetivamente executou um escândalo, veio por você. Mas ela é considerada adúltera da moral. Não necessariamente só ela deixou, ela tirou aquilo que seria o moral, a tua moral, e não deixou você ter o livre-arbítrio de escolha. E aí você, pela imperfeição, acaba que, consequentemente, gerou um escândalo. Exatamente. Tirei da inocência do teu coração. Exatamente, tirou a pureza, ou seja, afastou você daquele pensamento mais puro. Então, a gente tem que cuidar quando a gente leva a ferro e fogo, porque eu ouvi um questionamento assim, então quer dizer que se eu venho com a programação de levar um tiro, quem deu o tiro não tem culpa. Tem livre-arbítrio, você pode escolher não dar o tiro, assim como eu posso escolher não fazer uma consequência boa. Alguém disse, e eu não vou me lembrar agora, acredito que foi Martin Luther King que falou que o que incomoda não é a fala dos maus, mas o silêncio dos bons, né? E quando você deixa de fazer o bem, você está cometendo um ato falho também. Então, o fato da gente deixar de pensar positivamente ou deixar que as coisas ruins se sobressaiam, nós estamos praticando mal. Ou seja, nós estamos sendo vítimas de um escândalo praticado por nós mesmos. Então, é só porque ele conecta as duas, né, ele vai conectando uma frase na outra nos temas ali. Não era só e do escândalo, quando ele fala do corte também, né? O corte ele é simbólico. Não é porque a tua mão chicoteou o escravo, como você disse, que você tem que arrancar ela. Arranca a atitude do chicotear. Então são só alguns detalhes que a gente tem que ter ali enquanto espíritas e não levar tudo ao pé da letra, a ferro e fogo, porque às vezes o pensamento ele engana a gente. Então, por isso que eu falo, o grupo de estudos é importante por causa disso. Né? Ele é importante, esse debate, é importante que a gente traga experiências de cada um, entendimentos de cada um, para a gente poder chegar num capítulo tão leve. Eu acho esse capítulo super leve, por sinal. Ele conecta muito o ensinamento, mas ele é bem tranquilo de você ler, de você entender. Só que você tem que buscar alguns conceitos.
E a conexão que a Cíntia fez de trazer o livro dos Espíritos para explicar é interessante. Bem, né? Porque se a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho não é uma releitura do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, ele é a comparação. Ele pega o que está escrito no Evangelho de Jesus, no aspecto moral, e monta aquele quadrinho que a Cíntia colocou ali. Como é que você vai seguir e quais as instruções. Então a gente tem que ter esse olhar, né? Então é bem interessante. Mas e no caso da guerra? No caso da guerra, que daí o soldado é obrigado a ir lá e... Ele tem culpa, porque ele podia escolher não puxar o gatilho. Só que ele tem o que a gente chama no direito civil, no direito dos homens, de atenuantes. Ele foi também influenciado por alguém, ou seja, ele foi o pensamento dele, tem um adúltero manipulando aquele pensamento dele, e aí fazendo com que ele cumpra aquelas ordens, né? Então eu tenho grandes amigos que são da polícia e do exército, eles falam, nós somos cumpridores de ordens dentro da corporação. É um filme, né, que o soldado escolheu não atirar, daí ele não usava arma. Isso. Então você tem as coisas, mas o soldado sim, ele também, quando está em campo, está em batalha, ele também incorre na prática do mal ali, ó. Só que tem atenuantes, porque muitas vezes ele está sobre a influência ou ordem de alguém. Então este alguém é o que provocou, é o adúltero, né? O escândalo veio por ele, mas quem adulterou tudo, ou seja, deu um escândalo, aquele que provocou o escândalo tem o seu atenuante da consequência depois. Vai responder, mas com atenuantes, entendeu? Às vezes não tinha total livre-arbítrio para fazer as coisas, estava sob ameaça, enfim, depende de um monte de fatores. Né? Eu tenho, não sei se é verdade também, a nossa reencarnação, você talvez ela pode ser começada a partir dos 5 anos, né? Não sei se depois que você desencarnou, você pode voltar com 5 anos, ou 6 anos, não sei, a possibilidade, que eu tinha visto. E... A consciência, né? Oi? A consciência, né? Não, você morreu dos 5 anos em diante, depende do que você fez aqui, você pode voltar já, né? Ah, sim. Sim, entendeu? Na realidade, esse tempo ele é... Mas é relativo. Mas, por exemplo, dizem que o rico, não sei também se é verdade, ele está recluso no planeta, até por falar do Plutão, né? Há mais de 1000 anos para ele poder pensar. Então, nesse período ele não vai voltar. Para ele poder ver todas as maldades que ele fez, para ele repensar tudo que ele fez lá. Segundo, isso o Divaldo falou muitas vezes, o próprio Chico tinha comentado isso na década de 80, que ele estava recluso, ia ficar recluso por 1000 anos nessa prisão planetária, mas isso por justiça divina, porque todo aquele mal que foi cometido por ele faria ele entrar em sofrimento, e a agressividade dos espíritos que sofreram com isso, eles não evoluiriam, ficariam naquela roda de samsara querendo gerar um karma. Então eles afastam esse espírito, porém esse espírito não reencarna nesse planeta mais. Depois, passado esse 1 milênio, ele vai para outro planeta, não aqui, não nesse plano. E o único espírito que vai até ele, que pediu autorização especial para chegar até esse espírito, é o espírito de Gandhi. De Gandhi. Que chega até ele, que pode dialogar. É o único que tem autorização para chegar perto. Foi autorizado pelo próprio, como diz o Chico, pelo próprio Cristo. Cristo autorizou que chegasse para poder trabalhar um pouco aquele embrutecimento moral desse espírito. Então é todo, assim, isso falado década de 70, 80, quando tem todo a primeira, vamos lá, quando tem aquela primeira explosão midiática da doutrina espírita, né? Então o Chico vem falando sobre isso desde aquela época, e vários outros vêm replicando essas informações, né? Então existe essa condicionante, assim como a nossa Lua aqui também é uma prisão espiritual. Nosso satélite é uma prisão espiritual, ele é, só que assim, menos grave, né? Para afastar um pouco da órbita do planeta, o planeta evolua, mas muitos desses espíritos que estão magnetizados já vão tomar o rumo da evolução deles. Mas, por exemplo, aqui não reencarnam mais, né? Então
Mas eu quis dizer isso, mas respondendo a tua pergunta, você vê como é que é a coisa. Às vezes o cara é um soldado, mas ele era mandado, mas claro que ele vai ter culpa, mas uma culpa bem menor do que... Bem menor. Aquele que mandou vai pagar. Com certeza, não paga. Maior pena. A população vai ser maior. Mais alguém quer falar? Parabéns, muito bom. Obrigada. Obrigada pelas contribuições também, nossa, muito boas. Assim fica bem rico, né, nosso estudo. Então vamos para a nossa abertura dos passes? Vamos. Amado Pai, agradecemos por esse momento de aprendizado e comunhão. Pedimos que vossas energias benéficas inundem esse espaço para que a cura e o alívio se manifestem nesse momento. Que as águas recebam os fluidos medicinais e energéticos dos espíritos de luz, tornando-as com propriedades curativas. Mestre Jesus, abençoe cada intenção sobre os nomes descritos nos livros de oração, de acordo com o merecimento de cada um. Que nossos pensamentos sejam canalizados para o bem e para a luz. Que os médiuns sejam apenas um instrumento de vossa bondade. E que, ao final deste momento, os bons espíritos nos acompanhem aos nossos lares e durante todos os momentos dessa semana. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Com as bênçãos do Mestre Jesus, do irmão Maneco e dos nossos guias, mestres e mentores, iniciaremos os passos. Que assim